Fala pessoal, aqui é o Pino Review. De hoje eu trago Is 10 Nordics, que é para aqueles que curtem jogos de RPG de ação bem frenéticos no estilo anime. Ele foi produzido pelo Nihon Falcon, responsável por toda a série Is e League of Heroes, enquanto a publicação ficou a cargo da NIS, responsável pela série Disgaea e Labyrinth of. Aqui no canal você encontra review e outros materiais dessas séries, os links estão na descrição. O jogo está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC para a plataforma da Steam em mídia digital e com versão física para os consoles. Mas sem mais delongas, vamos embarcar em mais uma aventura do algo que retrocede os eventos mais atuais da série. Após os eventos dos dois primeiros jogos da série, Ado e Doug partem em uma viagem para a região de Seu Seta na exploração pelo mundo, mas durante a viagem o barco é atacado pelos Normans enquanto passava pelo Golfo de Obelia. Com isso, eles precisam passar um tempo na região enquanto conseguem um novo transporte, mas durante esse período alguns eventos ocorrem, deixando Aldo e Karja, a filha do líder dos Normans, presos por uma marra mágica. A partir daí começam os ataques dos Griggers, monstros imortais que a única fraqueza são os ataques usando mana, algo extremamente raro no mundo. Assim Aldo inicia mais uma aventura que envolve a exploração de todo o Golfo e o passado distante dos Normans. Enquanto esse é o 10º jogo da franquia, a série não tem um lançamento cronológico, ficando entre os eventos do segundo e do Seu Seta, que é o remake do 4º jogo da série. Apesar da sequência das aventuras, as histórias são bem fechadas, não precisamos jogar os outros jogos para entender o que ocorre na campanha, mas claro, se conhecer a série melhora bastante experiência, já que temos diversas referências dos outros jogos. Seguindo o estilo da franquia, esse é um RPG de ação bem frenético e com uma excelente exploração. Ao contrário dos jogos mais atuais que tínhamos mais personagens disponíveis além do Aldo durante as batalhas, aqui só temos controle dele e da Karja. A base continua a mesma, com uma grande variedade de ataques de cada personagem, podendo trocar entre eles a qualquer momento. A novidade aqui é o modo de ataque conjunto, onde os dois personagens agem com coordenação como se fosse apenas um personagem e utilizam técnicas específicas disponíveis apenas com a dupla, que variam muito na utilização, tanto no poder como na área de efeito. Nesse modo também tem a defesa, que se ativada no momento correto pode quebrar o ataque do inimigo e desferir um contra-ataque poderoso. Já na exploração temos diversas ferramentas que liberam durante a campanha, como encontrar itens e mecanismos secretos e até mesmo uma prancha mágica usada para alcançar áreas normalmente impossíveis de alcançar. Apesar de não ser um Metroidvania, o jogo tem um pouco das mecânicas do gênero, já que várias vezes você precisa retornar a certos pontos depois de adquirir as técnicas necessárias. Para auxiliar nos combates, temos diversas mecânicas disponíveis do jogo, como melhoria de equipamentos, equipar runas para melhorar as características dos personagens e também criar medicamentos e comidas, com vários efeitos para facilitar a vida do jogador nos pontos mais complicados. Dessa vez temos o retorno da pesca, que ficou ausente no jogo anterior, com uma mecânica simples mas divertida para conseguir os peixes e as suas recompensas. Outra novidade aqui é a utilização do navio para explorar o Golfo, com diversas ilhas para descobrir várias áreas dessa região, podendo entrar em combate com outros navios enquanto navega, podendo melhorar sua embarcação tanto na resistência como novas armas. Nessas explorações também temos a opção de resgatar as ilhas tomadas pelos Griggers, misturando tanto os combates náuticos como a invasão por terra da ilha, com bastante desafios durante os combates e claro, várias recompensas também. Por último, temos alguns níveis de dificuldade, indo dos fáceis até as bem elevadas, o que deixa o desafio balanceado para cada tipo de jogador, não sendo um impedimento para os novatos da série e muito menos fáceis demais para os veteranos. Os gráficos dos modelos em 3D no estilo anime durante toda a campanha, trazendo diversos cenários e personagens bem detalhados e efeitos especiais que chamam muita atenção durante os ataques, tanto dos jogadores como dos inimigos, agradando bastante quem curte esse estilo de arte. A variedade de ambientes explorados é bem razoável,
variando entre ruínas e ilhas com climas diferentes que aumentam bastante a diversidade do jogo, isso sem contar os ambientes em mar aberto durante a navegação. Como já se esperar, as músicas aqui foram feitas pela banda da Falco, tendo uma boa inclinação no estilo rock durante boa parte da campanha, principalmente durante as batalhas de chefes e partes com uma ação mais pesada, mantendo muito bem o ritmo dessas áreas, sem deixar de lado as músicas mais tranquilas nas cidades e momentos mais engraçados da história. O jogo tem dublagem em inglês e japonês, daí para aqueles que preferem a versão original, temos um bom time de dubladores aqui, entre eles Yuki Kaji, dublador do Ado, faz o Shoto do My Hero Academia e o Eren do Attack on Titan. Lin, dublador da Kaja, faz a Hilda do jogo Unicorn Overlord e a Isla do The King of Fighters 15. Yusuke Kobayashi, dublador do Green, faz o Senku da série Dr. Stone e o Subaru da série ReZero. Assim que se finaliza o jogo, libera o New Game Plus, permitindo carregar os níveis, técnicas e uma boa quantidade dos itens adquiridos na campanha anterior, mas ainda assim restringe os equipamentos para não facilitar tanto assim. Isso já ajuda bastante para aqueles que querem completar todas as conquistas do jogo e perder alguma coisa no meio da aventura, já que temos muita coisa para explorar aqui, e também para aqueles que pretendem tentar as dificuldades mais elevadas. Como temos seleção de dificuldade no jogo, o trabalho para finalizar depende muito do jogador e do seu estilo de jogo, mas claro, seguindo o padrão dos jogos da Falco, a lista de conquistas exige que você explore tudo no jogo, ainda mais alguns pontos perdíveis. Entre os mais trabalhosos temos alcançar 100% de exploração no mapa, completar todas as missões paralelas, catalogar todas as pessoas do jornal e alcançar o epílogo no nível de dificuldade pesadelo ou maior. Em resumo, Is 10 Nordics traz um JRPG de ação bem frenético e com uma boa exploração, seguindo o estilo da franquia. Os gráficos em 3D, puxando o estilo anime, junto com as músicas pesadas e agitadas nos combates, agradam bastante quem já conhece a franquia ou procura esse tipo de material nos JRPGs. A jogabilidade mantém bem o que a série sempre traz, com batalhas frenéticas durante toda a campanha, misturando vários ataques especiais junto com o novo sistema de dupla, que inicialmente pode parecer que limita as opções em comparação aos jogos anteriores, mas tem suas peculiaridades que deixam muito interessante e estratégico sem entender bem como essas mecânicas funcionam. Se você já conhece a franquia ou está à procura de um RPG de ação muito bom, essa é uma ótima pedida para iniciar a série e curtir as aventuras do Ado. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! グリーガーはもういないみたいだね。